Olá a todos, bem-vindos ao programa Reconectar. E ninguém melhor do que a nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto, né, que é a gente reconectar pessoas, momentos pós-pandemia. Então eu queria dar as boas-vindas e agradecer a presença da nossa convidada, a Helena Galante. Ela é jornalista e redatora-chefe da revista Cláudia, editora da coluna Tal Felicidade e criadora do podcast Jornada da Calma. Muito bem-vinda, Helena. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Renata. Obrigada. Estou muito feliz. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente aqui também. Acho que rolou uma reconexão entre a gente, então eu estou muito contente de poder estar aqui no Reconectar para a gente falar sobre essa possibilidade que eu acho que é a que está mais ligada à natureza humana, que é buscar esse pontinho que nos conecta uns aos outros. E hoje, pessoal, nós vamos falar de alguns assuntos que estão interligados. Vocês sabem que eu sou do direito da moda. E a Helena, ela é da revista Cláudia, que é uma revista que fala de moda. É uma revista que fala de lifestyle, que fala de gastronomia, de música, né, de muitos assuntos da nossa vida. Além disso, ela também tem uma coluna que fala sobre felicidade. E também um dos maiores podcasts, né, hoje de bem-estar, que é a Jornada da Calma. Então, todos esses assuntos, eles estão muito relacionados com a nossa vida e com o direito. Então, eu queria começar, Helena, te fazendo uma pergunta. A revista Cláudia e também as colunas que você se dedica, elas, de certa forma, estão olhando para o nosso novo agora. Esse nosso momento de reconectar, né? De alinhar com o que é essencial. E você até disse que a revista está de cara nova. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, o que ele significa, né, para você, né, e para a gente. Um grande, grande momento. Eu acho que a Cláudia está passando por essa transformação, mas eu sinto que, de certa forma, todos nós estamos passando por essas transformações e todas as marcas também, todos os veículos de comunicação. Eu acho que está pipocando em todos os lugares. Mas falando especificamente da Cláudia, é a revista feminina mais antiga do Brasil. Então, ela agora, em outubro de 2022, completa 61 anos. Então, é muito tempo de vida, tem mais tempo de vida do que eu tenho. Quando eu recebi o convite de assumir a direção da revista, foi em dezembro de 2021, o nosso desafio era entender qual era esse novo momento da revista Cláudia. E isso passava por entender qual era o momento da mulher na sociedade hoje. E você falou de alguns dos assuntos que a gente conversa em Cláudia. De fato, a gente tem uma pluralidade muito grande de assuntos, mas a gente ficou tentando entender o que era que nos unia, onde estava a essência do que a gente precisava falar. E a gente fez um trabalho coletivo muito bonito com a redação, e eu acho que isso já conta para mim para onde o mundo caminha, assim, sabe? Não são decisões individuais que uma pessoa vai lá, chega e impõe. Não, a gente fez um trabalho coletivo de criatividade, de debruçar sobre esses 61 anos de Cláudia, olhar para toda a nossa história e também sonhar um futuro juntos, assim. Então, para onde a gente quer, que tipo de assunto a gente quer falar, como a gente quer falar, qual que é o nosso tom de voz. E depois desse grande processo criativo, que demorou alguns meses, a gente chegou num manifesto. Então, Cláudia, a gente fala sobre o sentido feminino. E isso, para mim, é muito importante, porque quando você fala de sentido, eu acho que tem a ver com isso que a gente sente. E isso está em todos os lugares, né? Isso é o humano, é o sentido. Mas sentido também dá uma ideia de direção, de para onde a gente está caminhando. Qual que é o sentido disso tudo? Qual que é o propósito também? Essa palavra tem muitas atribuições, né, que a gente pode dar a ela. E quando a gente está falando de feminino, eu acho que a gente está escolhendo falar de uma energia ou de uma característica que está em todas as pessoas, não só nas mulheres, também nas mulheres, mas em todas as pessoas, e que a gente acredita que o futuro, para ele ser bom para todos nós, a gente vai precisar se reconectar a esse sentido feminino, que na nossa leitura tem a ver com colaboração, tem a ver com cuidado, tem a ver com transmutação. Então, não é um feminino pacífico, que fala bem baixinho e que talvez não vai incomodar. Não, tem provocação também nesse feminino, mas ao mesmo tempo tem acolhimento. Então, a gente foi entendendo o que era esse sentido feminino que nos unia.
E aí, quando você fala do que faz sentido, aí a gente começa a falar de amor, a gente começa a falar de relacionamento, a gente começa a falar de morar, então como a gente mora, como a gente se veste, como a gente come, tudo tem a ver com qual é essa busca de sentido que a gente tem. E para mim foi muito legal, porque eu tenho essa atuação que ela é múltipla, né, no jornalismo, eu estou na Editora Abril há 16 anos, só que no final acabou tudo fazendo sentido, porque tudo tem a ver com... Tudo se conectou, né? E com essa busca no final, que eu acho que tem autoconhecimento no fundo de tudo, assim, sabe? Porque a gente tem que saber quem nós somos para poder tomar melhores decisões, para viver melhor em sociedade e tal. Então essa tem sido a mudança, essa edição Manifesto Sentido Feminino foi colocada no mundo, nasceu, foi um parto um pouco, em abril de 2022, agora desse ano. E desde então a gente tem estudado quais são as formas de conversar com o público hoje. Então, quem são as nossas referências? As gerações, né? Sim. O quanto talvez a idade já não seja mais o fator que nos define. Sim. E no passado isso foi muito forte. Hoje em dia você fala, não sei... Quantos anos eu tenho? Será que isso diz tanto sobre mim, assim, né? Uma nova identidade. Uma nova identidade. E referências, assim. A gente fala muito de buscar inspiração. De que, na verdade, o que a gente quer é ver pessoas de outras áreas. Então, a gente quer saber quem é no direito, que está fazendo um trabalho muito legal. Quem na moda está fazendo um trabalho muito legal. Quem na gastronomia está fazendo um trabalho muito legal. Talvez não sejam as celebridades que a gente estava acostumada a ver na capa de revista, né? Mas são referências e são inspiradoras. E eu acho que a gente precisa, né, de inspiração para viver. E você falando aqui, muitas coisas passando na minha cabeça, né? Eu falo muito, é verdade. Não, mas eu acho maravilhoso. Uma delas foi uma frase do Fernando Pessoa, que ele fala assim, sentir tudo de todas as maneiras. E quando você fala da atuação, né, e aonde a revista Cláudia chega, né, e, portanto, da nossa vida, onde a gente mora, como a gente é, o que a gente faz, né, e na família, nas relações pessoais, e no trabalho, na gastronomia, o que a gente come, me fez pensar num dos temas que eu acho que nesse momento de reconectar com o mundo é muito forte, que é a sustentabilidade. E outro dia eu estava pensando que a sustentabilidade, ela parte também de como a gente encara a nossa vida, né? Será que eu tenho uma vida que me sustenta, que é sustentável? Ou seja, eu tenho onde morar, eu tenho, né, do que viver e como eu vivo. E aí projetar essa conexão para o planeta. O planeta também tem que ser a nossa casa. A gente tem que conseguir viver. E aí o direito fala, né, não só para as atuais gerações, mas para as futuras gerações humanas. E essa é uma das preocupações muito, né, desse momento de reconectar, seja para a moda, né, para as empresas, para as marcas. A gente ouve muito falar do ESG e eu acho que a revista Cláudia, por exemplo, e não só, mas também quando você fala da felicidade, quando você fala... na Jornada da Calma, está muito relacionado com a nossa vida, como a gente vive. Então, eu queria te perguntar, né, se você podia falar um pouquinho desse tema para a gente. E aproveitando essa sua última fala que você falou de inspirar, de inspiração, outro dia eu estava escrevendo um prefácio para um livro e eu fiquei, meu Deus, estou sem inspiração. E eu falava tanto que eu estou sem inspiração que eu falei, já sei, eu vou começar o prefácio dizendo que isso que eu li, esse livro que eu li, que eu estou escrevendo, ele inspira uma ação. Porque ele inspira que a gente faça alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. E era um tema importante de saúde pública. Sim. E eu acho que a sociedade de hoje também pede isso, né? Não adianta só a gente se inspirar, mas a gente tem que fazer, a gente tem que mudar o mundo, seja como uma formiguinha fazendo a nossa parte, como um podcast aqui para as pessoas começarem a pensar junto com a gente, mas também fazer. Então, eu queria te perguntar isso, né? O que é a sustentabilidade para você, nessa experiência que você tem vivido? Achei lindo isso da inspiração, que tem a ação na palavra, porque eu acho que o agir, ele é muito importante. Eu sempre penso que a ação sem a reflexão, às vezes ela nos leva a buracos mais fundos. A gente, às vezes, se debate muito com uma situação que está acontecendo, não tem a calma para olhar, analisar o que está acontecendo, e às vezes a gente piora a situação, é verdade. Mas buscar a calma e buscar a lucidez, buscar essa reflexão, não significa de forma alguma prescindir da ação.
porque Exato. a gente vai ter que agir, a gente vai ter que fazer muitas coisas. E eu acho que entre os temas muito urgentes, a sustentabilidade talvez seja o mais urgente. Porque esse planeta pode acabar, né? Se a gente não cuidar dessa casa onde a gente vive. Então, é um tema que eu acho que... eu fui de uma geração que ecologia, e era esse o nome, né? Exato. Ecologia. Já era um tema do colégio. Só que quando a gente estudava ecologia e a gente estudava meio ambiente, parecia que o meio ambiente era uma coisa ali fora, e tinha eu e tinha o meio ambiente, mas não era a mesma coisa, não era tão interligada, não tinha essa noção tão forte. Mas a gente estudava ecologia como também como uma forma quase de convencimento, assim, ó. Olha, cuidar do ecossistema é importante, é necessário, a gente tem que evitar o risco do aquecimento global. Era tudo um futuro que podia acontecer. Tinha muito essa ideia. Eu acho que hoje já não cabe mais. Esse convencimento, esse tempo já passou, porque as coisas já chegaram, as coisas já estão acontecendo, as consequências dos nossos atos já estão aqui, já estão postas. O que eu sinto que nesse momento cabe é a gente descobrir o como. Então, a gente já sabe que cuidar do meio ambiente é importante. A gente já sabe que sustentabilidade é importante. A gente não precisa convencer ninguém disso. Ainda que tenham muitos negacionistas que não acreditem nisso, eu acho que esse não é um resquício de um pensamento antigo que ele não vai perdurar, porque tá muito na cara, assim, né? Só que agora a gente vai ter que pensar no como, e o como não é simples. Porque, na verdade, a gente fala sobre sustentabilidade em consumo de moda, por exemplo, e a gente sabe qual é o tamanho da poluição que é a indústria têxtil. Sim, segunda maior do mundo. Exato, o impacto é muito grande. É também uma geração de renda muito grande, tem empregos, é uma economia que circula muita riqueza, mas também tem um impacto ambiental gigante. Então, aí, nesse momento, eu acho que a gente vai ter que pensar no como. E o como não é simples, porque você não resolve de uma hora para outra. Então, você tem marcas hoje em dia, por exemplo, que trabalham com logística reversa. Então, o produto que depois que ele já perdeu serventia, que ele não pode ser mais utilizado, então volta para a marca e a marca tem que dar um jeito de trabalhar com aquilo. E nem sempre aquilo pode ser reutilizado completamente, nem sempre tem o melhor destino, mas então você fica procurando um menos pior. Então qual é o próximo passo que a gente consegue dar, que pode ser alguma melhora? Então, a gente vai descobrindo esses comos, e eu acho que a comunicação tem um papel muito importante também no imaginário nosso, simbolicamente, como a gente lida com as coisas que são usadas, por exemplo. Então, a gente fez recentemente na Boa Forma, que é outra revista que eu também cuido ali na Abril, um ensaio todo feito com looks de brechó. Que era uma coisa impensável para você falar de moda, mas imagina, mas e o lançamento, e a tendência? E aí, de repente, a tendência é falar, vamos utilizar de novo essa roupa que é boa aqui. Que é a economia circular, né? Exato, que é bonita e que dá para montar um look lindo só com brechó, beleza. São questões que vão passando por a gente ressignificar. Então, a gente falava de roupa de segunda mão. Então, exato, parecia que... E todos os jovens místicos, não sei, essa energia da pessoa, se essa roupa tem uma boa energia ou não. Exato. Você fala, não sei, gente, tem uma energia ótima aqui, que eu vou aproveitar isso daqui e não vou deixar ir parar no aterro sanitário. O que você acha de reaproveitar? E são histórias, né? E hoje a gente vive tanto nessa era da experiência, do storytelling, né? Então, a gente tem uma possibilidade, com a comunicação, e os veículos têm esse papel muito importante de dar novo significado. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, como a gente pode falar sobre... desde a parte técnica, então a gente vai falar de economia de carbono, de mercado de carbono, neutralização da sua pegada no mundo, mas a gente também vai falar do que é bonito, porque no final a gente quer, a gente quer uma coisa bonita, a gente quer uma coisa que seja agradável, que seja gostosa de sentir na pele, se é uma roupa que tem uma textura legal, sendo reciclada, não sendo, não importa, e também que tenha princípios éticos que a gente se relacione com eles, assim. Eu acho que a gente tem
tem sempre que ir medindo o quanto a gente está fazendo o possível, o quanto a gente está fazendo menos, talvez, do que a gente poderia fazer, ou o quanto a gente está sonhando tão alto que aí a gente não faz nada. Exato, eu acho que não. Né? Tem que começar fazendo Não adianta, a gente tem que começar fazendo. Eu acho que é isso que você falou sobre a inspiração. Então, a gente busca essas referências, eu acho que elas existem, e a gente tenta colocar elas tanto nas páginas da revista, quanto no site. São assuntos recorrentes para a gente, a sustentabilidade, não só na moda, mas também na beleza, também na gastronomia. Eu acho que tudo acaba passando por essa visão mais ampla, que tem a ver com o feminino para mim, que é como é que a nossa presença impacta coletivamente o espaço que a gente divide, mas também não se perder na teoria e esquecer da prática. Esquecer da prática, exato. Então tem um dia a dia que a gente tem que cuidar também. E eu acho que a mulher também tem muito isso a mulher é uma expert nos ressignificar, né? Então, desde no seu dia a dia, quando ela tem o filho, e aí ela tem que dar um novo sentido àquela vida que ela tinha. Eu acho que a mulher, ela tem muito esse dom. E eu ouvi você falando também da colaboração, né? Você falou muito isso, desse novo momento, exigir colaboração, que é um termo que nós pesquisadores aqui, que trabalhamos na universidade e em temas científicos, a gente sempre precisa dessa colaboração, que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Sim. Mas também, quando se fala do produto sustentável, me vem em mente essa questão. A gente tem que olhar para quem vai usar esse produto. Eu vi que tem mais de 30%, né, numa reportagem que até saiu na Cláudia, consumidores no Brasil estão entre a geração de 30 a 40 e poucos anos. E aí depois todas as outras pesquisas vêm demonstrando que a nova geração também, né, o adulto agora, que é uma outra geração, também se preocupa com a história, como foi feito. Será que aquele produto respeitou direitos humanos, né, dos trabalhadores? Enfim, tudo isso é considerado sustentabilidade, mas também vai agradar? Né, esse consumidor vai apreciar esse produto. Eu acho que isso tudo está ligado ao que a gente fala de felicidade. E aí eu queria entrar numa outra questão da sua coluna Tal Felicidade. E eu achei muito interessante porque existe o Dia Internacional da Felicidade e que foi criado pela ONU para promover de fato, né, a felicidade. E inclusive se fala numa felicidade sustentável. E mais que isso, fala-se no FIB, que é a felicidade interna bruta, que é uma medição importante para a educação, para a inclusão social, para a resiliência ecológica, para a igualdade entre gêneros, liberdade de pensamento, enfim, as jornadas de trabalho, tantas coisas que estão ligadas a isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, o que é falar sobre felicidade, pensar em felicidade. É um desafio muito grande e um prazer, porque eu acho que falando de sentido, né, que a gente começou essa conversa falando sobre sentido, eu acho que a felicidade é o que dá sentido à nossa existência aqui. Exato. É o que todos nós buscamos de uma forma ou de outra, ainda que nós que nós tenhamos sentidos diferentes para essa palavra, a gente busca a felicidade, todo mundo está buscando isso. Então, quando eu comecei essa coluna foi em 2018, final de 2018, então já tem... pouco antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, ela já tem uma trajetória longa. Eu faço a curadoria dos autores convidados, então muitas pessoas eu entrevistei ao longo desses anos, e depois transcrevi o texto em depoimentos. Outras pessoas escrevem os seus próprios textos e eu edito, e a gente vai conversando. E eu sempre perguntei para as pessoas isso, assim, como é que é a sua visão pessoal da felicidade? Porque eu acho que o seu caminho de busca pela felicidade ensina as outras pessoas Sim. sobre o caminho delas. Então é uma experiência muito rica poder falar sobre felicidade. A gente tem ainda eu acho que é um entendimento equivocado sobre a felicidade, que parece, de alguma forma, que ela está ligada à euforia. Então, parece que você tem que estar muito eufórico. E a gente fala que isso é feliz para você estar bem. E aí parece que é uma pressão e que você tem que demonstrar para as outras pessoas que você está sentindo felicidade. Aí vem todas as discussões sobre positividade tóxica e Exato. Comparações com redes sociais. Fica uma conversa que fica nesse âmbito, que eu acho que ela é válida, mas ela parte de um entendimento um pouco ainda equivocado sobre o que é felicidade. Então, existem maneiras de medir a felicidade, por exemplo. Então, quais são os nossos níveis de contentamento? Quais são os fatores
fatores que impactam no nosso bem-estar. Então, como a gente pode contar para as pessoas o que a gente está sentindo e nomear o que a gente está sentindo para saber se a gente está mais perto de uma existência satisfatória ou insatisfatória, se a gente está mais feliz ou menos feliz e como é que a gente pode fazer para ficar mais feliz. Eu acho que quando a ONU estabelece o Dia Internacional da Felicidade, que é em março, é uma lembrança global, assim, para a importância desse tema. Porque, no fim, quando a gente está falando de... E essa data foi estabelecida junto com outros objetivos da ONU, que incluem objetivos de sustentabilidade, de mais igualdade social. Então, a gente tem que diminuir as diferenças sociais tão gritantes e que colocam pessoas em situação de vulnerabilidade, quando a gente fala de meio ambiente, como a gente se preocupa mais com o meio ambiente, quando a gente coloca nesse mesmo balaio a felicidade, eu acho que é um jeito da gente falar que olhando para a felicidade, então olhando para o que pode ser bom para todo mundo, a gente pode fazer escolhas melhores. Então, eu entendo isso, que quando a gente conversa sobre felicidade interna bruta, é um jeito da gente falar que medir só a produção não é... A gente fala do PIB, né? Assim, e ele é importante, claro, é uma medida de riqueza do país, de uma movimentação, mas ao mesmo tempo a que custo, né? Isso tá acontecendo. Essa produção é uma produção do quê? Qual que é o impacto que ela tem no meio ambiente? Ou qual que é o impacto que ela tem na vida dos trabalhadores que estão gerando esses produtos que estão sendo comercializados e que estão aumentando o PIB, enfim. Isso é uma medida, mas ela não é a única medida. Então, essa história do FIB tem a ver com o botão, né? Então, é uma forma de valorizar. Então, aqui a gente mede como a nossa comunidade está experimentando essa felicidade. E eu acho sempre muito legal, porque nunca é uma medida individual. Ainda que as pesquisas e todo o trabalho da felicidade ele passe também por esse lugar individual. Então eu pergunto, você, Renata, como é que você está se sentindo agora? Me conta. E isso ajuda a compor um todo, mas é o todo que importa. Então, como é que essa comunidade está se sentindo? Como é que esse país, como é que essa cidade está se sentindo? Recentemente, na Cláudia, a gente fez uma matéria sobre Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas Gerais. Que nós nos encontramos. Foi onde a gente se encontrou. Foi maravilhoso. Lá na cidade de Santa Rita do Sapucaí, eles têm um programa que chama Cidade Criativa, Cidade Feliz. Exato. Então, falando sobre como a criatividade, então a economia criativa, então é uma outra forma de pensar que não é exatamente a lógica industrial que está tão por trás do PIB, por exemplo. Então, como a economia criativa pode ser um caminho para você estimular as interações sociais na comunidade, o quanto as interações sociais impactam no nível de satisfação, então, o quanto isso impacta na longevidade das pessoas, o quanto impacta na qualidade de vida, na saúde pessoal. Então, eu gosto muito disso e eu acho que às vezes causa um estranhamento, e eu acho bom que cause um estranhamento também, bom. Porque aí pelo menos faz a gente pensar. Exato, faz a gente pensar, será que a gente está caminhando caminhos felizes, ou pelo menos apontando a nossa bússola nessa direção da felicidade, ou será que a gente está apontando a bússola para um outro lado? Será que a gente está sendo destrutivo, né, como sociedade? E aí eu acho que isso passa pelos nossos sentimentos, então o que a gente nutre dentro da gente, né? Sim. Uns pelos outros, então o que a gente sente em relação às pessoas à nossa volta e também o que a gente sente em relação a gente, passa por esses sentimentos, passa pelos pensamentos e com certeza passa pelas nossas ações. E você falando nisso, também a gente não pode descartar que passa pelo autoconhecimento, né? Essa tal felicidade. Eu acho que a gente nunca ouviu falar tanto de autoconhecimento, as pessoas quererem saber sobre a mente humana, sobre a neurociência e também no seu podcast Jornada da Calma, você menciona isso no seu livro também. Você fala que um dos primeiros passos, né? Por que nós nos agarramos a determinadas ideias, que há um mundo interno que é indissociável da nossa experiência, que a mente extrapola as funções cognitivas cerebrais. E me veio à mente, né, uma palestra que eu assisti, que fala dos idiomas, né, e da linguagem, de quantos idiomas nós temos no mundo, mais de 7.000, e que a linguagem, ela tem uma relação com o que nós somos, como nós vemos o mundo,
portanto, a própria estrutura da linguagem, ela faz com que pessoas em diversos países, diversas culturas, vejam uma situação de uma forma diferente. A gente percebeu um pouco isso na pandemia, talvez, né? As diversas culturas encarando de diversas formas. Para algumas era muito fácil você ficar recluso, para outras, como o brasileiro, não, que gosta muito, né, do compartilhar, da alegria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente nessa sua jornada da calma, que você fala que também passa muito pelo autoconhecimento, a gente Sim. olhar para a gente e também ver que correria é essa, né? Quais são os caminhos possíveis para a gente ter uma vida, usufruir um pouco melhor essa nossa vida. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Vamos lá, respirar fundo um pouquinho. Mas quando eu comecei o podcast, né, o Jornada da Calma, a tal felicidade já existia, então eu já tinha essa busca por entender o que nos fazia mais felizes. E eu fui entendendo que a felicidade não era possível chegar nela sem a calma antes. Então, a gente tinha que primeiro conseguir parar, sair da correria, para olhar para as coisas de um outro ritmo. Então, quando o podcast chegou em 100 episódios, que já faz quase um ano agora, eu lancei esse livro pela editora Mapalab, que se chama Jornada da Calma, Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria. E eu fui investigando quais eram esses trajetos que os entrevistados falavam. Então, por onde a gente podia passear para poder chegar nesse lugar de mais tranquilidade, de uma mente mais serena. E o primeiro caminho que eu percebi é justamente de você observar a sua própria mente. Então, você olhar para como você observa o mundo. Quando a gente fala de autoconhecimento, às vezes a gente tem uma ideia de que existe uma Helena, que ela é fixa, e que aí eu vou conhecer essa Helena, então agora eu me conheço e agora pronto. Só que, na verdade, o que eu experimento é que eu vou conhecendo quais são os filtros que eu coloco no meu contato com a realidade. Por isso que essa questão da linguagem é tão importante. Porque isso passa por entender como eu enxergo o mundo a partir da língua portuguesa que eu falo. Exato. A partir do lugar onde eu nasci, São Paulo, a partir da profissão que eu escolhi, jornalismo, e tudo isso fica na minha frente enquanto eu estou tentando observar o mundo. E a meditação, para mim, é uma ferramenta muito poderosa, não só porque ela consegue fazer a gente sair do nosso estado normal, né? Então eu brinco, peraí que eu preciso respirar fundo e muitas vezes eu faço isso mesmo. Ela nos ajuda, mas eu gosto de olhar para a meditação de uma forma que ela não é tão utilitária, assim, sabe? Não é 1, 2, 3, vou meditar aqui um pouquinho e aí eu vou mudar, passou, pronto. Não. A meditação é o que vai fazendo a gente perceber quais são esses filtros que a gente está olhando o mundo. E a gente ter a coragem de questionar os nossos próprios filtros e falar, será que tem um jeito diferente de olhar para isso? Que é olhar para esse pessoal, quando eu estava no colégio e falava de ecologia, por exemplo, tinham muitos adultos, inclusive professores do colégio, que achavam aquilo uma balela. Não, imagina, aquecimento global, isso daí é historinha para boi dormir. Por quê? Porque tinha um filtro que nos permitia olhar para as coisas de outro jeito. E eu acho que a nossa felicidade depende da gente soltar a mão das nossas certezas e das nossas convicções e se abrir. Então, se abrir para outras possibilidades. Isso não significa que a gente vai trocar uma ideia por outra ideia, não é isso, mas é uma abertura. E aí, dessa abertura, vem a gente se conhecer melhor, vem a gente entender que a gente também não é os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos ficam aqui fazendo uma festa, mas a gente tem outra coisa que é a gente e tá em relação. Então, acho que isso tem muito a ver com a ética, com a sustentabilidade, com a moda também, com tudo, né? Essa abertura é o que fez a gente criar um curso de Direito e Moda, né? Então, e a gente fica pensando... eu gosto muito de uma palavra, eu falo que eu não coleciono coisas. Eu falo que eu coleciono palavras e que eu sou apaixonada por algumas palavras do nosso vocabulário, como saudade, como borogodó e muitas outras. Mas o que me fez lembrar de uma palavra aqui nessa nossa conversa, nesse final, foi o serendipity, né? Que é muito difícil a gente traduzir para o português, mas que ela significa, muitos comparam com sorte, acaso, destino, karma até, mas ela significa coisas boas que acontecem no nosso caminho sem que a gente perceba, como uma surpresa. Mas o que mais eu acho interessante, tem a ver com isso que você falou, de ter uma mente aberta, é que o serendipity, ele exige de você um envolvimento. Então, você está com uma mente aberta
para perceber o que está acontecendo à sua volta e você participar disso de alguma forma. Isso acaba te levando para um caminho e acaba chegando a um resultado. E que lá você vai perceber que pode ter sido uma sorte também, um destino, mas que você contribuiu. Eu acho muito linda essa ideia, eu sou apaixonada por essa ideia. E eu sei que a nossa conversa passou muito rápido, eu queria que continuasse. Mas eu queria lembrar que você fala no seu livro, e que me encanta essas frases, né, sua, que você fala que a felicidade acontece no encontro, em que você fala que o caminho se faz ao caminhar. Eu sempre digo muito isso, que o caminho se faz caminhando. Eu acho que a história de você estar aqui hoje, né, dessa nova conexão, da conexão dos temas entre si, desse novo mundo, é isso. A gente vai caminhando, a gente vai descobrindo, né, no que a gente pode contribuir e que, no fundo, a gente busca a felicidade. Então, que a felicidade acontece nesses encontros, né, que a gente vai se surpreendendo, como diz o Serendipity. Eu não queria que acabasse, Helena, eu adorei, queria te agradecer muito e que você volte muitas vezes e que a gente aprenda muito com a sua trajetória de felicidade, da jornada da calma, do autoconhecimento e de tudo que você tem trazido pra gente na revista. Né? Então, se você quiser dizer mais alguma coisa... Quero agradecer muito, assim, eu acho que é serendipidade, é isso mesmo, assim, né? Então, nós duas estávamos abertas e aí a gente foi se encontrar lá em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, de repente sentiu uma conexão e eu tenho um podcast, e aí tem esse podcast aqui acontecendo também, e o que pode acontecer quando a gente se encontrar? E aí acontece essa conversa linda, assim, que pra mim abriu muitas portas. Eu, talvez, nunca tivesse pensado num curso de Direito com Moda, e aí te ouvindo falar, eu falei, nossa, faz total sentido. E sim, tem relação com a Jornada da Calma, com a Cláudia, com a Boa Forma, e com a Tal Felicidade. Exato. Com tudo, tem relação com a vida, assim, sabe? E eu acho que isso é o bonito. E quando acontece esse encontro, o que eu sinto é que é um pouco contagioso, assim, sabe? Então, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente tenha sentido um pouco dessa emoção que a gente está compartilhando aqui agora, e que é muito boa, e que ela é inclusiva, porque todo mundo pode acessar esse mesmo lugar, e esse encontro, ele é possível entre todos. A gente sempre tem um ponto de encontro com alguém, às vezes a gente só precisa do ouvido um pouco mais aberto, eu acho, de uma atenção um pouco mais dedicada para achar onde é que é o nosso ponto de encontro, mas ele existe. Então, saio muito feliz com o papo e muito agradecida. Obrigada pelo espaço. Obrigada por esse momento. E agradeço a todo mundo que, né, está nos ouvindo e que a gente tenha muitos momentos para reconectar. Obrigada, um beijo para vocês. Obrigada, Helena. Obrigada. Tchau, tchau.